Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos essas considerações, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, unja-nos com o Teu poder, para que possamos abrir a Tua Palavra e tirarmos lições de aplicação para a nossa vida cotidiana. Para o sustento de nossa fé, o nosso preparo para um dia morarmos contigo nas mansões eternas. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus nos escritos de Pedro. Aqui a lição começa a apresentar a forma com que Pedro viu esse tema. O personagem Jesus Cristo, na sua forma de ver e conviver. Ele passa a observar, a identificar e a revelar esse personagem que ele conviveu com ele durante 3 anos e meio. E já na abertura, então, do tema, temos o verso principal, 1 Pedro 2,24, que diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Claramente dá para notar que Pedro, ele estava aqui fazendo uma dissertação a respeito de Isaías 53, 1 a 12, e já apresentando a aplicação direta do convívio que ele teve com o Mestre, com esse Messias profetizado por Isaías, apresentando aos seus leitores, que alcança a mim e a você. Não só ele mostra que entendeu o recado de Isaías, mas como entendeu o recado do Messias, porque ele conviveu com o Messias. Esse cumprimento profético ele acompanhou passo a passo, daquele que de fato, como diz Isaías, garantiria a nossa paz. E Pedro confirma isso. Ele relata o passo a passo que nos garantiu a paz, a verdadeira paz. Aquela paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu vos dou. Pedro entendeu claramente isso. A duras penas, mas entendeu. E deixou o recado para nós. Para que nós também possamos entender tão claramente como ele entendeu. No segundo tema, Jesus, nosso sacrifício. Aqui nós temos 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. E como paralelo, Colossenses 1, 13 e 14. Veja que o que está sendo dito ali por Paulo em Colossenses: aquele que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção. Veja que afirmação mais interessante. Ele nos livrou do poder e nos livra do poder de Satanás, do poder das trevas, e nos transporta. Essa palavra é forte. Na oração sacerdotal de Cristo seria bastante sensato a indicação desse texto para compreendermos o que ele está dizendo. Lá na oração sacerdotal, aquela oração relatada no Evangelho de João, capítulo 17, se analisarmos aquele contexto ali, perceberemos que ele nos considera como membros do reino eterno. Pai, eles não são deste mundo, como eu também não sou. Então, o reino nosso é aquele que nós já somos considerados como cidadãos do reino eterno. Só que ainda estamos aqui nesse mundo. E ele, enquanto estivermos aqui nesse mundo, ele, Jesus, pede ao Pai nessa oração, não para que nos tire agora do mundo, sem completar nossa missão, mas que apenas nos livres do mal.
porque de fato nós já pertencemos ao reino eterno, independentemente se aguardaremos Jesus voltar vivos, para sermos arrebatados vivos, ou se mergulhados no sepulcro, dormindo, aguardando a ordem da ressurreição para irmos ao encontro com o Senhor nos ares. Não importa que forma estaremos aguardando Jesus, se dormindo, se acordado. De uma forma ou de outra, de qualquer maneira, nós já somos hoje contados como membros da raça eleita, automaticamente como membros da raça pura, desde que aceitamos Jesus. Por isso nós não somos mais do mundo. Agora, enquanto pertencermos à raça caída, aí não. Aí Jesus morreu por eles, quer salvá-los, mas está convidando, vinde a mim. Veio, aí sim, é membro da raça eleita. E esse já é considerado membro da raça pura, mesmo que não estiver usufruindo hoje do galardão, dessa redenção plena, absoluta. Mas assim que o nosso Senhor chegar, e isso será uma realidade. E estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa dele, feita pessoalmente para Pedro, para todos os apóstolos de todos os tempos, para mim e para você. Isso soa muito alto aos nossos ouvidos constantemente. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Terceiro tema, a paixão de Cristo. Analisando 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 ao 25, e comparar com Isaías 53, de 1 a 12, esse paralelo é muito interessante. Primeiro, nós concluiremos que essa paixão de Cristo foi fruto de um amor absoluto. É fruto de um amor absoluto. Amor ágape, amor incondicional, de cunho completamente divino. Em segundo lugar, o ponto que comentamos na abertura da lição, que a compreensão plena que Pedro teve desse escrito de Isaías, e lembrando que ele foi uma testemunha ocular, não só do cumprimento profético do profeta Isaías, que escreveu há centenas de anos antes de acontecer o fato, mas como alguém que participou ativamente desse cenário vivo e se tornou co-participante da missão empreendida pelo Messias, nos ensinando, nos transmitindo os aconselhamentos do nosso mestre, para que, como ele se preparou para enfrentar o que enfrentou e venceu, nós também possamos fazer o mesmo. Pedro transforma a paixão de Cristo numa campanha motivacional para a nossa vitória. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Quarto tema, a ressurreição de Jesus. Analisando 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, especialmente o verso 3, nós temos ali que a ressurreição de Cristo é para nós uma esperança viva. Olha que entonação interessante. Nós não temos uma esperança morta, uma esperança sutil. Não, nós temos uma realidade. O único sepulcro na face da terra de uma pessoa que morreu morte eterna no universo, a única morte eterna no universo. Aquele sepulcro está vazio. O sepulcro de Moisés não tinha alguém que morreu a morte eterna. Tinha alguém que morreu o sono da morte e ressuscitou. E também está vivendo no céu como cidadão do reino eterno. Os sepulcros daquelas pessoas que ressuscitaram com Jesus, em Mateus 27, 51 a 53, é uma multidão de pessoas, de santos que viveram no passado e que ficaram com ele 40 dias aqui na terra. Depois foi embora com ele. Mas estavam todos no sono da morte. O sepulcro de Cristo é o único do universo de alguém que morreu a morte eterna e ressuscitou, porque ele pagou um preço com seu próprio sangue, sangue puro, e assim nos tornamos vitoriosos. O que temos apresentado no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25,
durante aquela visita no cemitério, onde Cristo ressuscitaria Lázaro, antes de fazê-lo, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque ele é a ressurreição e a vida. Um terceiro ponto a ser observado aqui, que se observarmos para Apocalipse capítulo 3, verso 7, João, o discípulo amado e profeta, nos afirma que Cristo é a chave de Davi, aquela chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A ressurreição de Cristo é a chave de Davi para os escolhidos de todos os tempos. Pense nisso, meu amado. Tem um peso muito grande nessa informação. Ele é a única saída que temos como membros deste mundo, como habitantes desse planeta, como mortais que somos. Ele é a única saída. Ele é a chave de Davi. Fiquem atentos. Quinto tema: Jesus como o Messias, ou Cristo, ou ungido. Aqui temos alguns textos bíblicos, como Salmo, capítulo 2, verso 2, aonde diz que homens comuns e autoridades conspiram contra o ungido do Senhor. A ideia que o tema aqui requer é que a palavra ungido, independente dela estar voltada para Jesus como tal, como ungido, como para os ungidos de Cristo ou de Deus, tem um peso muito grande no perfil comportamental nosso de relacionamento com o ungido. Tanto com o ungido do Senhor, o Filho de Deus, quanto com os ungidos de um modo geral. Sabemos que um diácono é ungido para a sua função, um ancião é ungido para a sua função, o pastor é ungido para a sua função. E reis e autoridades também são ungidos por Deus. Por isso, devemos analisar que precisamos de um certo cuidado para lidar com os ungidos. Porque mesmo que eles errem, mesmo que eles cometam erros, nós não estamos autorizados a maltratar o ungido do Senhor em hipótese alguma. Nem se tratando de pessoas comuns ou autoridades, quanto menos se tratando do Filho de Deus. Nós jamais deveríamos conspirar contra o ungido do Senhor. Em Salmo 18, 50, aqui temos, dentro daquele sufoco que Davi passou, no Salmo 18 todinho, que é um assunto muito interessante, inclusive, o grande livramento de Deus, até hoje, foi a chave que salvou Davi e é a chave que continua salvando a mim e a você. Porque é a chave que abre e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre. É a garantia de proteção nossa, como comentamos no tema anterior. E isso já foi colocado na descendência de Davi. Por isso que Cristo nasceria naquela descendência e ele foi chamado do filho de Davi, porque seria o rei do povo de Deus, como é o nosso rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Daniel capítulo 9, verso 25, também tem uma ênfase aqui muito interessante. Depois de Daniel ter matutado muito e não compreendia de forma alguma a visão que estava tendo sobre as 2.300 tardes e manhãs, e aí chega agora o anjo Gabriel e começa a esclarecer para ele sobre essa profecia. E aqui na altura do verso 25, é exatamente o ponto interessante onde o anjo Gabriel sintetiza a explicação da profecia, dizendo para ele: olha, desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias, o ungido, conta-se. Então, ou seja, ele queria deixar entender claramente que o ponto de partida de contagem da profecia seria o momento que saísse a ordem definitiva, que os judeus pudessem sair da Babilônia e voltar para a terra de Judá e reconstruir Jerusalém e o templo. Ali começaria a contar aquela classificação de 3 etapas, nas quais ele subdividiu
as 2.300 tardes e manhãs. Sendo a primeira delas 7 semanas para reconstruir a cidade, 62 semanas de meditação até o Messias e uma semana, a última delas, que na metade dessa última semana, ou seja, 3 dias e meio, 3 anos e meio, ele seria tirado. Então o ministério de Cristo, aí na metade da semana ele morre. Então Jesus se tornou Messias no ano 27. A última semana começa no ano 27 da era cristã. Iria até o ano 34 da era cristã, quando Estevão então seria apedrejado. Esses 7 anos, rachando no meio, 3 anos e meio, caímos para o ano 31. Exatamente o ano em que Jesus morreria. O Messias seria tirado. O ungido foi a referência de marca profética para a explicação de Daniel. E ele continua sendo a referência para mim e para você também. Sempre quando lembramos disso, o ungido, olhamos para ele, o autor e consumador de nossa fé. E da mesma forma nos inspira a tratar com devido respeito e carinho e orar, acima de tudo, pelos ungidos do Senhor. 1 Samuel 24, verso 6, aqui nós temos Saul, que apesar de tudo, de ter sido um desastre para Israel, tirado do meio do povo de Deus, o melhor que tinha então naquela época para ser o primeiro rei de Israel, foi um verdadeiro desastre, um verdadeiro caos para a história do povo de Deus, mas foi ungido por Deus. Davi teve oportunidade, ele estava sendo perseguido de morte, Davi o tempo todo, fugindo para não maltratar o ungido do Senhor. Numa ocasião ele resolveu ir lá à noite na caverna, cortar a orla do seu manto e dar uma lição de moral nele no outro dia por causa disso. Mostrar que ele teve oportunidade e não aproveitou a oportunidade, porque Deus entregou ele na mão dele. E, no entanto, ele com amor e misericórdia tratou o rei. E assim conseguiu quebrantar o coração de Saul naquela ocasião. Davi, mesmo sendo ungido, não maltratou outro ungido. Mesmo sabendo que aquele ungido estava errado, estava falhando, estava com ignorância, estava com teima, Davi o tratou com respeito e continuou orando por ele. É o mesmo que devemos fazer. Isaías capítulo 45, verso 1. Eu considero essa aqui uma referência muito interessante, porque aqui apresenta Ciro, um incircunciso, um membro do reino pagão, que simplesmente teve o coração aberto para a direção divina e aqui foi chamado de ungido. Lembra de Nabucodonosor também? Rei de Babilônia? Também foi da mesma forma. E esses indivíduos aqui não deram a terça parte de trabalho que deu Saul, que era do membro do povo de Deus. Meus irmãos, ser ungido do Senhor é algo muito importante. E é algo que vai além da nossa compreensão normal. É algo que está fora de condução de regras e tradições que nós compomos na nossa vida cotidiana. Lembra daquele relato de Lucas capítulo 9, verso 49 e 50? Aonde os discípulos chegaram contando que tinha um homem expulsando demônios em nome de Cristo. E que eles proibiram, contando para Jesus que fizeram isso. E Jesus deu a maior bronca neles. Vocês podem ir lá e desproibir isso. Não pode jamais fazer isso, porque se ele é comigo, ele não é contra mim, e nem contra vocês. Quem comigo não ajunta, espalha. Deixa ele fazer o trabalho dele em paz. Ele tem a bênção, minha e de meu Pai. Do mesmo jeito que vocês têm. Isso mostra que regras e tradições estão fora do contexto da unção de Deus aos seus escolhidos para alcançar os propósitos divinos. Pode ter certeza disso. Às vezes a gente quer manipular, quer dar ajudinha com Deus. Tem nada disso. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele ajuda a todos. Nós não ajudamos a Deus. Nós cooperamos, nós contribuímos, nós aceitamos o chamado de Deus para a honra e glória do teu santo nome e exercício da tua causa.
Os ungidos do Senhor, como eu disse, não estão presos a regras, a tradições. Eles simplesmente são ungidos. E ai daqueles que prejudicar o ungido do Senhor. A história da pedra da mão no pescoço fica bastante sugestiva, que Cristo fez para quem maltrata pessoas inocentes, como crianças. Veja que é dureza imaginar que Deus tem propósitos especiais, ele unge alguém, quem somos nós, réis mortais, para interferir na unção de Deus e no propósito de Deus. Pense nisso, meu amado irmão. Oremos pelos ungidos de Deus e façamos a nossa parte para que a obra do Senhor seja realizada. Sexto tema, Jesus, o Messias divino, o Filho do Deus vivo. 2 Pedro capítulo 1, verso 1, Pedro passa a demonstrar na sua epístola o perfil da divindade de Cristo. Ele chama ele então ali de Salvador e nosso Deus. E não foi só Pedro que viu assim. João também, no capítulo 1, verso 1, escreveu que o Verbo era Deus. Ele estava com Deus e era Deus, se tratando do próprio Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 28, mostra também Tomé, chamando ele de Deus meu. Veja, meus irmãos, 3 destaques de pessoas que andaram com ele e não tiveram dúvidas da divindade dele. Por que eu e você é que teríamos dúvidas quanto a isso? A divindade de Cristo foi percebida por todos os que conviveram com ele, aceitando-o ou não, sabiam no fundo que ele era o Filho de Deus. E por que não agimos de forma a demonstrarmos o mesmo hoje? Porque se temos essa convicção, por que não andamos com firmeza e determinação na escolha de fazermos parte de uma raça eleita, pessoas escolhidas, que colocam em primeiro lugar as coisas de Deus? Por que não fazemos assim? Saiamos dessa margem de dúvida, de cima de muros, que não nos levará a nada. Muros da indecisão. Ele, o Messias divino, se aceitar o sacrifício dele em nosso favor e o seu chamado, seremos contados imediatamente como membros da raça eleita e andaremos rumo à vitória. A garantia da vitória, ele é a chave da nossa vitória. Pedro abre a sua segunda epístola exatamente nesse enfoque de evidência da divindade de Cristo. Não se esqueça, irmãos, que lá na abertura da Bíblia, no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquela palavra ali que é traduzida por Deus é Elohim, plural, 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo, o Filho de Deus, é Deus. Foi isso que Pedro garantiu nos seus escritos. E é o que precisamos de ter convicção. Jamais abrir mão disso. 7º tema, bem-aventurado Simão. Jesus fez uma pergunta em Mateus 16, 16 e 17, nesse relato, aonde, e vocês, o que acham que eu sou? E Pedro fez uma afirmação que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu isso que acabamos de ler. Bem-aventurado Simão. Porque não foi carne e nem osso, não foi mortal, não foi pessoa comum, não foi nenhum escrito qualquer, mas o próprio Pai que te revelou tal coisa. Bem-aventurado Simão. Cristo precisa ser Senhor de nossas vidas para que possamos ter a certeza da vitória, para que possamos ser definitivamente redimidos. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que possamos agir
com a certeza de que Ele é o Senhor da nossa vida e é quem conduz a nossa embarcação pelo mar de nossas vidas até podermos ancorarmos nas praias da Canaã Celestial. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelas lições que temos recebidos de Ti. Conduz as nossas vidas de formas a cumprirmos com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.